Filipenses 4, a partir do versículo 10. Nós queremos agradecer a todos os irmãos e amigos que nos visitam. A nossa oração é que Deus venha falar grandemente aos nossos corações nessa noite. Aqui na Quinta Igreja, todo mês a gente tem uma temática. A temática desse mês de setembro é Redescobrindo a Alegria. Hoje a gente vai conversar sobre como viver contente em todas as circunstâncias, baseado em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. O Senhor sabe como aqui chegamos, como estamos, como têm sido os nossos dias, o que temos enfrentado, o que tem passado na nossa mente, no nosso coração. Por isso que em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra venha falar a nossa vida e o nosso coração. Que essa palavra venha produzir mudança e transformação na nossa vida, para o louvor da Tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Irmãos, eu quero começar a refletir com os irmãos, te convidando a fazer um autoexame. Que você venha a ser sincero, não para Deus, porque Deus conhece a sua resposta, Deus conhece a sua vida, que você venha a ser sincero para você mesmo. E eu quero começar com uma pergunta. Durante o seu dia, você é uma pessoa que demonstra mais contentamento ou descontentamento? No dia a dia, você manifesta mais alegria, contentamento, regozijo, satisfação? Ou no seu dia a dia, você manifesta mais aborrecimento, reclamação, cara emburrada e por aí vai? Quem é você durante o seu dia? Como você se manifesta diante das diversas situações? Digo isso e convido a você a fazer esse autoexame, porque eu me deparei, foi a Temes que compartilhou comigo, um texto do pastor Ronaldo Lidório, que fala, é uma série de devocionais, fala sobre perder a alegria. E aí nesse texto eu destaquei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz assim: conseguimos experimentar descontentamento mesmo vivendo debaixo da abundante graça de Deus. Em meio à fartura, nos descontentamos pelo que ainda não temos. Cobertos de afirmações e elogios, nos descontentamos com uma pequena crítica. Alvos da constante graça de Deus, nos descontentamos por uma oração ainda não recebida. Imersos em incontáveis bênçãos, nos descontentamos por aquela não recebida. E aí a conclusão é lógica. A gente precisa aprender a viver contente, irmãos. Olhando para a minha vida, eu não sei a resposta a esse autoexame que você fez, mas olhando para a minha vida, parece que é mais fácil, é mais natural, é quase automático, para não dizer que assim o é,
o reclamar, o se queixar, o ficar irritado, em vez de contemplar, de ser agradecido por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem nos abençoado, bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Como nós podemos aprender a viver contente? Antes de encontrar a resposta à luz da palavra de Deus a essa questão, queria entender primeiro o contexto. Essa carta que Paulo ele escreve a essa igreja. E é tão interessante que essa carta é conhecida como uma carta da alegria. E aqui fica uma dica para você, durante a semana, você usar essa carta estudando, são apenas 4 capítulos, você usar como devocional da semana, você vai ver que por diversas vezes aparece a palavra alegria ou regozijo. E aí, quando a gente vai entender qual é o momento em que Paulo estava escrevendo essa carta, qual é o momento em que Paulo falou isso? Paulo estava preso. Ele não estava, assim, num momento, aos nossos olhos, na perspectiva humana, vivendo um bom momento. Pelo contrário, ele estava sendo preso por causa do Evangelho. E ele escreve essa carta porque ele está sendo grato àquela igreja. Essa igreja é uma igreja que o apoia financeiramente. Ele não tem sustento, mas ele é apoiado financeiramente por essa igreja. Ele escreve também essa carta para animar a igreja a permanecer unida e manter a alegria em Cristo. Ele escreve para chamar a atenção da igreja ao perigo dos falsos mestres, fortalecer a igreja na fé, em meio às perseguições. E quando a gente se depara nesses versículos que acabamos de ler, o que está acontecendo aqui? Ele tinha recebido uma oferta, um irmão amado, querido, que esse Epafrodito, ele nessa viagem de levar a oferta para o apóstolo Paulo, ele correu risco de vida, um perigo muito grande, mas ele chegou bem e ele está escrevendo agradecendo. E é a partir desse contexto que eu quero refletir com os irmãos como viver contente em todas as circunstâncias. Primeira questão, ou melhor, a primeira lição está aqui no versículo 11. Se você puder acompanhar comigo, Filipenses capítulo 4, verso 11. Paulo assim diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Primeira lição, como viver contente em todas as circunstâncias, porque houve um aprendizado. Ele está falando, eu aprendi a viver. E aqui eu me lembrei do tempo que eu estava na Unimontes, fazendo letras em espanhol, e aí eu desisti porque eu não conseguia falar o nome de Deus. Como é que eu estava fazendo letras em espanhol, não conseguia falar o nome de Deus em espanhol, eu desisti. Mas eu tinha uma matéria que falava sobre pedagogia. E quando eu me deparei com essa palavra do apóstolo Paulo, falando que ele aprendeu, que houve um aprendizado, e a pedagogia diz assim, que um aluno, ele de fato, ele aprendeu uma lição, quando aquela informação transformou a sua vida. Agora pare e pense, olhe para a sua vida. Quanta palavra de Deus, quanto ensinamento do Senhor, quantas promessas de Deus, eu e você, nós sabemos. A grande questão não é apenas saber, conhecer, saber o endereço. A grande questão é que essa palavra, esse ensinamento, essas histórias, quem tem que trazer mudança e transformação para a minha vida.
aqui tem um processo. O apóstolo Paulo, ele fala desse processo de aprendizado. Deixa aqui marcado, por gentileza, abra comigo, por favor, Jó. A gente poderia citar vários homens e mulheres nas Sagradas Escrituras que tiveram essa transformação, esse aprendizado, que antes era de um jeito e depois se tornou de outra forma completamente diferente, mas de um modo especial. A gente vai ver Jó 42, versículo 5. Observe o que diz Jó 42, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó está falando que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir. Agora dá para fazer uma relação, ou melhor, dá para pensar naquele testemunho que Deus faz a respeito de Jó. O que é que Deus fala a respeito de Jó? Que Jó era o quê? Um homem reto, íntegro, temente a Deus e quê? Se desviava do mal. Eu acredito que todos nós que amamos a Deus, que servimos a Deus, queremos ter esse testemunho, ser reto, ser íntegro, amar ao Senhor de todo o nosso coração, com as nossas forças, de todo o nosso entendimento, se desviar do mal, conseguir ter esse discernimento antes de deixar o mal se aproximar, se distanciar, se desviar. Mas, quando a gente se depara com essa declaração de Jó, quando ele fala, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora, depois que eu passei, agora, depois que eu enfrentei tudo isso, agora, depois que o dia mal veio, depois que eu perdi tudo, perdi a família, perdi a reputação, perdi todos os meus bens, perdi a minha saúde, só depois disso tudo, eu consigo ver a Ti, Senhor. E aqui há um processo, aqui há uma mudança antes e depois. E aqui fica uma questão para mim e para você nessa noite. Será que em algum momento da minha ou da sua vida, a gente pode falar assim claramente que houve um antes, um Marcelo antes e um Marcelo depois? Mesmo crente, mesmo cristão, mesmo na jornada, mesmo na caminhada, algo que aconteceu na minha, na sua vida, que Deus, de um modo soberano, de um modo maravilhoso, poderoso, que talvez eu e você, a gente não entende, e nem precisa entender. O que a gente precisa é crer, confiar e descansar, de saber que a minha, que a sua vida está nas mãos de Deus, que Ele permitiu que viéssemos a viver e a passar por isso, e que mesmo passando por determinada situação, me levou a um crescimento, me levou a uma dependência de Deus. O apóstolo Paulo diz, porque eu aprendi a viver contente. Veja comigo, por gentileza, mais uma outra passagem, agora é o apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pedro está falando para a igreja, de um modo geral, a igreja que é perseguida, que está fugindo. E as duas cartas, e aqui é o último versículo, ele está concluindo, está chamando a atenção dos irmãos. O versículo 18, ele chama a atenção dizendo, olhe, tome cuidado com os falsos irmãos, falsos mestres, mas eu só quero chamar a atenção para o versículo 18,
2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, é o último versículo, quando ele fala: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ele chama a atenção da igreja, está dizendo: olha, igreja, vocês devem crescer, continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que quer dizer isso, crescer na graça? Significa depender mais de Deus, depender inteiramente do Senhor. E o que é que significa crescer no conhecimento? Implica em um aprendizado constante sobre a pessoa, sobre os ensinamentos e sobre a obra de Jesus. E esse aprendizado há de acontecer uma transformação contínua na minha e na sua vida. Quanto tempo você tem de jornada com o Senhor? É possível que tem gente que está começando agora. Começou esse ano. Tem gente que tem 2, 5, 10, 15 anos, 20. O Senhor, quando me salvou, eu ia fazer... Era uma questão de dias. Eu ia fazer 16 anos. Só abrindo um parênteses, semana passada eu fui no médico, aí eu falei que eu tinha 54, aí ele disse: não, você está errado, você tem 53. Eu disse: que maravilha, acabei de ganhar um ano. Eu sei que não parece que o pastor tem 53 anos, mas faz a conta aí, 53 menos 16 é o período da minha caminhada com o Senhor. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? Quanto mais tempo de caminhada que você tem, é de você pensar que você já sabe tudo, que eu já conheço, que não tem nada mais de novo. Quantos estudos bíblicos, pregações, acampamentos, discipulados, do pastor, do início da nossa jornada, da nossa caminhada, até os que são referências para a nossa vida, para a nossa jornada, que a gente acompanha pela internet. Sabe aquele tipo de coisa, quando o pastor fala o endereço da passagem bíblica, você já sabe mais ou menos do que se trata, do que ele vai falar. E se você for presbiteriano raiz, você vai saber que o sermão vai ter 3 lições, 3 pontos. Esse é o grande risco que a gente tem de se acostumar, de pensar que eu já cheguei num nível que já sei de tudo. Esse é um perigo. A gente não pode se deixar levar, porque se eu me colocar nesse lugar, eu me coloco como uma pessoa religiosa, como uma pessoa que conhece tudo de Bíblia, sabe tudo da religião, sabe tudo da igreja, sabe tudo do sistema, mas a palavra de Deus não toca mais, não é mais tocado, confrontado, animado, consolado pela palavra de Deus. Pedro está falando a uma igreja que está sofrendo, a uma igreja perseguida. Está sofrendo não por causa dos seus pecados, mas está sofrendo porque é de Deus, por causa de Cristo. E ele está falando, ele termina, a última palavra dele, ele termina dizendo: olhe, continue crescendo na graça, continue crescendo na dependência do Senhor, mas cresça também no conhecimento, e que esse conhecimento venha produzir uma mudança, uma transformação na minha e na sua vida. E aqui fica uma questão para mim, para você nessa noite.
palavra de Deus tem te incomodado? Não apenas esses momentos aqui na igreja, no seu devocional, se você faz. Te incomoda? Deus, Ele quando fala, Ele repete, porque a gente é como criança. Deus fala mais de uma vez. O que é que Ele tem me incomodado? O que Ele tem diversas vezes tocado no mesmo ponto? Ora, se você tem isso, se você sabe que Deus está falando, está faltando o quê? Para que haja uma mudança, uma transformação. Até em que momento você vai ficar apenas num conhecimento teórico? Não vai transformar essa palavra em vida, em mudança, em transformação de vida. Volta lá comigo, por gentileza, Filipenses capítulo 4. Como viver contente em todas as circunstâncias. Paulo fala, versículo 11, porque houve um aprendizado. Mas a segunda lição está aqui no versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 4, 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A segunda lição, que o aprendizado acontece nas diversas circunstâncias da vida. Se você observar aqui o versículo 12, você vai ver a expressão, tanto sei estar. Aí ele vai falar também um pouquinho mais na frente, já tenho experiência. Esse saber e essa experiência Deus está permitindo que ele venha viver esses diversos contrastes aqui, humilhado, honrado, fartura, fome, abundância, escassez, são contrastes. Deus permitiu que ele passasse e vivesse, para que ele aprendesse. E aqui tem uma outra passagem que eu gostaria, deixa aqui marcado, abra comigo, por gentileza. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. É tão interessante como Tiago assim escreve. Tem muitas pessoas que não entendem direito o que é que Tiago quer falar. Tiago, capítulo 2, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivos de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, e nada deficiente. Aqui Tiago está falando que há um processo de Deus trabalhando nas nossas vidas. Ele diz, olhe, quando você estiver passando por uma adversidade, fique alegre, fique feliz. E aqui a gente tem que entender, não é porque ele é masoquista, ele gosta de sofrer, não é isso. Ele está chamando a atenção para o efeito da adversidade, para o resultado final dessa adversidade. Então vamos entender qual é o processo aqui. Deus permite que eu e você venha a ser provados. E essa aprovação vai testar a nossa fé. E a nossa fé, uma vez confirmada, ou seja, se eu for aprovado nessa provação, isso vai produzir na minha vida perseverança. É o que ele chama de ação completa e nada deficiente.
E é tão lindo como a Bíblia, ela se completa, uma passagem acaba explicando outra passagem. Abra comigo, por gentileza, Romanos capítulo 5. Agora é o apóstolo Paulo, acabamos de ler Tiago, agora o apóstolo Paulo, ele vai falar desse processo, é como se fosse a continuação, explicando melhor todo esse processo. Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Observe o processo de Deus nas nossas vidas. Tribulação vai produzir perseverança, a perseverança vai produzir experiência, a experiência vai produzir esperança. O que eu quero dizer com isso? Queridos, quando você estiver passando por uma situação de adversidade, sabe, aquele diagnóstico, o resultado do exame que te pega de surpresa, ou no trabalho, você vai ser dispensado, ou uma notícia, sabe aquele tipo de notícia que parece que você perde o chão? Mas tem um outro lado da moeda, não é apenas nesses momentos de tribulação, mas existe um outro momento, é o contraste que Paulo fala, tanto ser humilhado quanto ser honrado. Quando está tudo bem no seu trabalho, quando você é promovido, quando você é reconhecido pelos homens. Entenda que em todo momento, em todas as circunstâncias, situações, Deus está tratando e trabalhando na sua vida. No tempo bom, para saber se você vai pensar que você chegou aonde chegou, e muitas vezes a gente é levado a pensar, não, é porque eu sou bom mesmo, porque eu sou competente, porque eu sou bem preparado. Não, não é nada disso, de fato, você estudou, de fato você tem feito, mas Deus é que te deu vida, Deus deu saúde, Deus abriu portas, fechou outras portas, Deus colocou pessoas na sua vida para ser um canal de bênção, para você chegar aonde você chegou. Mas também, quando a gente está perdido, quando a gente está sem rumo, Deus está trabalhando para a gente confiar mais nele, para a gente depender mais dele. Se você puder voltar comigo lá para Filipenses, tem algo que passa desapercebido. Volta lá e a gente vai ler de novo, mais uma vez, o versículo 12, quando ele fala assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias. Observa, de tudo e em todas as circunstâncias. Ele viveu tudo isso. E mesmo assim, ele continuou contente. Porque, queridos, a gente sabe muito bem. A sua vida está na mão de quem? Do seu chefe? Sua vida está na mão do governo federal, municipal? A sua vida está na mão do seu marido ou da sua esposa? A sua vida está nas mãos de Deus, a gente não sabe disso.
Uma coisa é saber, outra coisa é a gente viver em total dependência. Saber que a minha vida está nas mãos de Deus, e aí pode acontecer o que for. Saber que eu estou guardado, que eu estou seguro, que eu estou protegido, que nada e nem ninguém. Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e nada e nem ninguém pode arrebatar, pode tirar das minhas mãos. Isso tem que provocar o quê na minha vida? Uma promessa dessa: alegria, contentamento. Terceira e última lição, queridos. Está aqui no versículo 3, volta lá. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos falar todo mundo junto? Tudo posso naquele. Vamos lá de novo. Tudo posso. Se tem um versículo mal interpretado, é esse. Não é verdade? Na minha juventude, tinha um jovem casal, amigo da turma, que ela tinha um sonho de comprar um eletrodoméstico. Era um sonho. Só que só ele trabalhava e ela não. Estavam começando a vida e aí houve um corte no emprego. E ele estava nesse corte. Naquela época tinha seguro-desemprego. E aí, pela fé, porque eu creio que eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu vou comprar esse eletrodoméstico com seguro-desemprego, e Deus vai me dar condições de enfrentar tudo isso. Sabe o que foi que aconteceu? Nome sujo. Porque Paulo não está falando disso. Ele não está ensinando essas coisas. Mas então o que ele está ensinando? Ele diz, tudo posso. Mas que tudo é esse? Tudo o que ele havia acabado de falar. E o que ele acabou de falar? Tudo eu sei, eu já tenho experiência, eu sei o que é ser humilhado e também sei o que é ser exaltado. Eu conheço tanto a fartura quanto a fome. Eu conheço a abundância e conheço também a escassez. Todas essas coisas eu posso passar e enfrentar todas essas coisas, porque é Deus que tem me fortalecido, é isso que Ele está ensinando. Então, todas as vezes que você se deparar com esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, entenda que ele está ensinando, eu posso passar, eu posso viver, eu posso enfrentar todas as coisas, porque é Deus que tem me fortalecido. Porque a força não está no homem, não está em você. Não está na sua conta bancária, nem nos seus relacionamentos, nem na sua formação. Está em Deus. E aqui eu gostaria que você pudesse abrir comigo, por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. E aqui, esse é o momento, até me estava falando, aí estava junto aos três, para falar do pai, a Temes, o Davi e o Cauã, e aí ela falando, seu pai quando está pregando, aí fala, ela deve estar acompanhando, deve estar rindo, fala, olha, esse é o versículo que é para você marcar aí na sua Bíblia, e de fato, é para marcar. Isaías 41, 10. Que promessa maravilhosa de Deus para as nossas vidas. O que é que Deus fala? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu faço o quê?
Não estou ouvindo, eu o quê? E te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É Deus que fortalece, irmãos. É palavra de Deus, é promessa de Deus para mim e para a sua vida. Então a gente pode, uma vez que a gente aprendeu a viver contente, nós enfrentamos qualquer situação, porque entendemos e temos visto e percebido na nossa vida a boa mão de Deus sobre nós. Entenda, não é porque a gente é melhor do que ninguém. Não é porque eu sou bonzinho. Não existe nenhuma pessoa boa. É graça de Deus, é favor imerecido, é bondade de Deus sobre a sua vida. E aqui concluindo, eu quero voltar ao início lá da nossa conversa. Lembra do nosso autoexame? Durante o nosso dia, a gente passa mais manifestando contentamento, alegria, regozijo, satisfação. Ou durante o nosso dia, a gente manifesta mais cara emburrada, irritado, reclamão. Depois dessa palavra, irmãos, do Senhor para as nossas vidas, a gente tem que admitir que a gente tem que aprender a viver com Deus. Como estudamos hoje pela manhã na escola dominical, a alegria. Não existe um filho de Deus que não possua a verdadeira alegria. E essa alegria não é no sentido comum, um estado de felicidade, não é isso. É alegria no sentido bíblico, é você viver numa total dependência de Deus. Saber que Deus é Pai e como Pai está cuidando da minha vida e eu estou seguro, mesmo não vendo, mesmo não entendendo, nem compreendendo tudo que está acontecendo, mas saber que Ele está no rumo, que está no controle, que de um modo que vai além da minha compreensão, a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Que eu fui chamado à existência, que eu fui criado para o louvor da sua glória, e quando eu vivo no centro da vontade de Deus, Ele satisfaz o meu coração. O que é que o Salmo diz? Agrada-te do Senhor, e Ele o quê? Alegria, a verdadeira alegria que vem de Deus. Eu sei, irmãos, eu não sou diferente de você. Eu sei que por muitas e muitas vezes durante o nosso dia, a gente fala, a gente sente, a gente pensa outras coisas a não ser glorificar a Deus, manifestar alegria. É a nossa natureza caída. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando você manifestar um descontentamento, que o Espírito Santo de Deus venha chamar a nossa atenção, que a gente venha se arrepender, venha mudar esse padrão de vida. E ao mesmo tempo reclamou, murmurou, ao mesmo tempo, ó Deus, tem misericórdia da minha vida, me perdoe. Acabei falando o que eu não deveria falar. Acabei sentindo que eu não deveria sentir. Acabei manifestando algo que eu sei, eu reconheço, é maior do que eu.
Faz essa mudança e essa transformação, Senhor. Para que o mundo, para que as pessoas que nos cercam, mas principalmente para aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, que ainda não conhecem a Deus, possa conhecê-lo através da minha e da sua vida para o louvor da glória dele. E quando alguém te questionar, vem cá, você é rico, é? Sou. Da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Vivo assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos orar? Fechar os seus olhos. Queria convidar a você a passar agora alguns instantes em oração silenciosa. E naquilo que Deus falou e tocou a sua vida e o seu coração. Esse é o momento de você falar: Deus, o Senhor conhece os meus dias. O Senhor sabe como eu tenho vivido. Que essa palavra, Senhor, venha a produzir uma mudança, uma transformação. E quando a palavra de Deus produz mudança e transformação, é porque de fato nós aprendemos. Nós não vivemos mais do mesmo jeito. Agora a nossa vida é de um outro jeito. E que essa transformação tem que ser constante nas nossas vidas. Ore ao Senhor.